Olá, pode me chamar de Wellington. É um nome fictício. Se aparecer qualquer outro nome ao longo do relato, também será inventado. Prefiro não revelar a localidade onde isso aconteceu. Esta história aconteceu quando eu tinha 7 anos. Sei que é uma idade muito tenra e poderia ser coisa da minha cabeça a invenção de uma criança. No entanto, meu pai estava comigo. Vou chamá-lo aqui de Antônio, também um nome fictício. Meu pai é a testemunha que não me deixa mentir, que me faz acreditar que a história é verdadeira e não foi inventada. Ele está vivo até hoje, e eu agora tenho 30 anos. Sempre que visito a casa dos meus pais e temos um churrasco ou um encontro em família, comentamos sobre esse ocorrido. Ficamos alguns anos sem falar sobre o assunto. O caso ficou entre eu, ele e minha mãe, pois tínhamos medo que algo pudesse nos acontecer. Com o passar do tempo, fomos nos acostumando com o que presenciamos, e hoje toda a minha família sabe. Mas nos primeiros anos, não. E você e seus seguidores, caso você leia, vão entender o porquê. Meus pais vieram de famílias que sempre viveram do cultivo de banana. Inclusive, foi por isso que se conheceram. Depois de casados, deram continuidade ao negócio que as duas famílias tinham. Na época, a família da minha mãe tinha uma condição financeira melhor e presenteou o casal com uma fazendinha, um lugar pequeno para que começassem sua própria plantação. É por isso que o nome do relato é O Bananal. Fiquei em dúvida sobre o título, mas enfim. Meu pai plantou vários pés de banana. Até hoje, inclusive, o sustento da família vem dali. Eles me formaram, pagaram minha faculdade, minha escola e a dos meus irmãos, tudo com a plantação de bananas. Dali minha família sempre tirou o seu sustento. Agora que contextualizei um pouco melhor, vamos à época em que o relato aconteceu. Como mencionei, eu tinha 7 anos. Nessa altura, a fazendinha já não era pequena, mas sim uma propriedade grande, um negócio que prosperou muito. Hoje em dia ela é menor, porque meus pais não têm mais a mesma vitalidade e preferem não se estressar com essas questões. Venderam grande parte das terras e ficaram apenas com um pedaço, suficiente para viverem com conforto, já que os filhos estão todos criados. Mas na época em que eu tinha 7 anos, era uma fazenda extensa. Meu pai tinha vários funcionários. Eu sou o filho mais velho e, por ser a criança um pouco mais crescida e metida, gostava de acompanhar meus pais no meio do bananal para ajudá-los no que podia. Até que, em uma certa época, começaram a encontrar umas coisas estranhas no meio do bananal. Quem achava eram sempre os trabalhadores. Eram sempre roupas, peças de roupa. O que chamava muita atenção eram roupas de neném, de criança de até 1 ou 2 anos no máximo. Às vezes pareciam ser de menina, outras vezes de menino. Encontrávamos também brinquedos. Meus pais começaram a achar aquilo muito estranho e os trabalhadores também. No início pensamos que poderia ser alguém entrando no bananal para roubar bananas, pois nas redondezas da fazenda havia casas de pessoas que passavam necessidade. Meu pai logo pensou nisso e disse para fazermos vista grossa. Se vissem alguém pegando uma banana ou outra, era só dar um susto, mas não fazer nada mais porque meu pai tinha pena. Só que depois essas roupas começaram a aparecer com uma frequência muito maior. E então começamos a estranhar de verdade. Meu pai começou a desconfiar que talvez estivessem fazendo algo de errado com crianças dentro do bananal, já que a área era muito grande. Não tenho nenhuma foto para mostrar, mas era um lugar de tal modo extenso que era impossível vigiar tudo. Obviamente, na época da colheita, contratavam-se mais funcionários, mas no dia a dia, era impossível uma pessoa percorrer todo o território onde as bananas eram plantadas. Então, determinadas partes da plantação ficavam dias e dias sem nenhuma visita. E vez ou outra, quando alguém ia a esses cantos mais afastados, encontrava aquelas roupinhas. Até que uma noite, por volta das 10h30, começamos a ouvir um choro muito alto. Nunca tínhamos escutado nada assim antes. Imediatamente, meu pai ligou uma coisa a outra e pensou: é hoje que eu descubro por que estamos encontrando tantas roupas de bebê no bananal. Dessa vez, não sei se as pessoas que estavam praticando aquele ato foram descuidadas de propósito, ou se acharam que não havia ninguém por perto, já que meus pais dormiam cedo e as luzes da casa estavam todas apagadas.
Nunca saberemos por quê. Nas outras vezes não ouvíamos nada. Era como se estivessem tão longe que o som não chegava até nós. Meu pai pegou a espingarda e saiu. Eu decidi seguir ele, e meu pai permitiu. Não demorou muito. Caminhamos em silêncio total. Ele não levou lanterna, porque conhecia aquele bananal como a palma da própria mão. Conforme íamos entrando mais fundo, o choro de bebê ficava cada vez mais alto, mais intenso, mais próximo, até que chegamos a um local onde a plantação de banana dava lugar a uma clareira. Alguns pés tinham morrido por pragas e foram arrancados, deixando um espaço aberto nem muito grande, nem muito pequeno. Claro que não chegamos expostos. Fomos nos aproximando devagar, nos escondendo. E nem eu nem meu pai conseguíamos acreditar no que estávamos vendo. Era um homem e uma mulher que nunca havíamos visto na vida. Eles haviam estendido um pano vermelho no chão e em cada ponta colocaram uma vela daquelas grandes, grossas, como as de 7º dia. Só que as velas eram pretas, e no centro do pano estava o bebê. O choro vinha dali. Na hora lembro de quase ter gritado, mas meu pai tapou minha boca com força e fez um sinal urgente para eu ficar em silêncio. Ficamos os dois observando, paralisados. Vou tentar descrever com poucas palavras para o relato não ficar pesado demais. Nós vimos o homem com um canivete cortar a garganta do bebê. Foi muito rápido. Mal havíamos chegado e testemunhamos aquele ato. O bebê instantaneamente parou de chorar. Depois eles recolheram o sangue que jorrava do pescoço em um recipiente de plástico, como um pote. Eu e meu pai ficamos com os olhos arregalados, horrorizados. Meu pai então começou a andar de ré, sem dar as costas para a cena, me puxando pelo braço e sinalizando para recuarmos com extremo cuidado, para não fazermos o menor ruído. Voltamos passo a passo, até chegarmos a uma distância segura. Então, nos viramos e corremos desesperadamente em direção à casa. Quando chegamos, meu pai me mandou direto para a cama e ordenou que eu não saísse de lá naquela noite. Eu obedeci, mas não dormi. Passei a noite inteira acordado, temendo que aqueles dois aparecessem em nossa casa. No dia seguinte, ele contou tudo à minha mãe e me chamou para uma conversa. Pediu que eu nunca contasse aquilo a ninguém, porque poderia ser muito perigoso. Meus pais sempre foram muito católicos e tinham um medo profundo dessas coisas. Sei que alguns vão questionar, por que ele não atirou? Meu padre tinha muito medo. Na cabeça dele, e ele pensa assim até hoje, por estarem fazendo aquilo, talvez houvesse uma força maior, protegendo aquelas pessoas. Ele teve medo de atirar, e aquilo acabar atraindo alguma consequência terrível para nós, alguma marca ou vingança. Eu não o julgo. Naquela época eu também teria ficado aterrorizado. Hoje talvez agisse diferente, mas naquele momento, acho que ele tomou a decisão que julgou correta. Ele me pediu para nunca comentar essa história com ninguém, pelo perigo que representava. E foi como eu disse no início do relato. Ficamos muitos anos guardando esse segredo, que era só meu, dele e da minha mãe. Conforme meus irmãos foram crescendo, fomos contando e depois para outros parentes. Após aquele dia, meu pai decidiu contratar mais pessoas para vigiar o bananal à noite. Mas como eu disse, a área era imensa. E muitos dos homens que meu pai conseguia contratar como vigias se recusavam a adentrar certas partes do bananal no meio da madrugada. Não apenas pelo risco de encontrar outras pessoas, mas pelos animais. Bananal atrai muita cobra, muita aranha caranguejeira. Era perigoso. Se um vigia fosse picado longe de ajuda, poderia morrer ali mesmo. Havia áreas que permaneciam sem vigilância. E depois disso, ainda encontramos mais roupas de bebê em outras ocasiões. Pelo menos nas áreas mais próximas da casa, por causa dos vigias, nunca mais encontramos nada. Mas nas partes mais distantes, as roupas ainda apareciam. E todo mundo ficava se perguntando o que seria aquilo. E eu, meu pai e minha mãe, que sabíamos a verdade, só trocávamos um olhar e ficávamos quietos. Esse foi o meu relato. Espero muito que você leia. Olá. Peço que não revele meu nome nem a cidade onde isso aconteceu. Quando esta história se passou,
Eu tinha entre 15 e 16 anos. E eu quase fui vítima de um pacto. É uma história tão escabrosa e tão louca que já contei algumas vezes para pessoas próximas. Algumas acreditam, outras não. Porém, na época, eu tinha provas, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Antes, preciso lhes dar um contexto. Naquela época, eu, meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos havíamos acabado de nos mudar para uma cidade nova, justamente a que pedi para não ser mencionada. A mudança foi por causa do emprego do meu pai. Por conta desse trabalho, nos mudávamos constantemente de estado em estado. Eu estava estudando em uma escola nova. Sempre tive facilidade para fazer amizades, mas confesso que aquela mudança em específico me fez muito mal. Eu estava no meio da adolescência e na cidade anterior moramos por 3 anos. Eu tinha muitos amigos que ficaram para trás. Estava triste. Adolescência, cidade nova, escola nova. Mas eu queria fazer amigos, queria recomeçar, como sempre fiz quando era criança, já que nos mudávamos tanto. Então fui convidada para uma festa na casa de uma menina da nossa sala. Fiquei muito feliz com o convite, pois pelo que entendi, ela havia planejado a festa por muito tempo e eu tinha chegado à escola naquela mesma semana. Achei que ela estava sendo muito legal comigo. Só no final entendi que ela me viu como uma presa fácil. Eu era nova, não conhecia ninguém na cidade e ninguém me conhecia. Não vou revelar o nome dela nem inventar um. Acho melhor assim. A festa seria na casa dela. Eu estudava em uma escola particular. A família dela era muito rica. A minha não era pobre, era suficiente para pagar a escola, mas a dela era bem abastada. Guardem essa informação, pois acho que o dinheiro deles tem conexão com o que vou contar a seguir. Por volta das 7:30 da noite, minha mãe me deixou na casa deles. Ela disse que me buscaria por volta das 11:30. Naquela época, eu não tinha telefone celular. A comunicação não era tão fácil. Minha mãe pediu o telefone fixo da casa deles e eu deixei anotado para o caso de qualquer emergência. Era assim que as coisas funcionavam. Enfim, fui para a festa e fui muito bem recebida. Agora um detalhe importante. Não vou me prolongar muito nos detalhes da festa, para o relato não ficar extenso. Mas logo que cheguei, a anfitriã me deu uma bebida e disse que havia preparado especialmente para mim. Expliquei a ela que não bebia álcool, que se minha mãe me pegasse bebendo eu ia apanhar e ficar de castigo. Ela riu e disse que não tinha problema, era um coquetel sem álcool, e que os pais dela também não permitiam bebidas alcoólicas nas festas. Então, eu bebi. Minha sorte foi que vomitei parte da bebida uns 10 minutos depois. Senti um enjoo, uma sensação muito estranha, e fui ao banheiro vomitar. Na minha cabeça pensei que talvez fosse álcool. Eu nunca tinha bebido antes. Pensei, se eu chegar em casa bêbada, vou apanhar muito. Lembrei que minhas tias sempre vomitavam quando estavam bêbadas. Então vomitei. Acho que foi isso que me salvou. Ter vomitado. Por que estou contando isso? Uns minutos depois de vomitar, sentei no sofá da casa dela e simplesmente apaguei. Quando acordei, estava em um lugar que parecia uma cabana de madeira, no meio de uma floresta. Dava para ver muitas árvores através de janelas grandes de vidro, todas com as cortinas abertas. Acordei em pânico, um pânico verdadeiro. Não estava amarrada, mas estava deitada em cima de uma mesa de madeira. A primeira coisa que pensei foi: que droga é essa? O que está acontecendo? Cheguei a achar que era um sonho lúcido, mas logo percebi que não. Alguém tinha armado uma emboscada para mim das piores possíveis. Tentei entender aquele lugar e percebi que estava sozinha. Sou uma pessoa que sempre ligou as coisas muito rápido. Sempre percebi as intenções das pessoas com facilidade. Então pensei, acharam que o remédio que puseram na bebida fez efeito. Só que eu vomitei e eles não contavam que eu acordaria. Provavelmente alguém me trouxe para cá e mais gente está a caminho. E dito e feito era exatamente isso. Porém fui rápida, levantei. Um detalhe. Estava nua. Minhas roupas estavam ao lado. Olhei com atenção e aparentemente não havia nenhum sinal de violência sexual. Não sentia dor nenhuma. Eu era virgem na época. Acho que se tivessem feito algo, teria sentido muita dor. E não era o caso.
Vesti-me o mais rápido possível e saí da cabana. A porta não estava trancada. Fiquei tentando entender onde estava. Não conhecia a cidade. Tudo era muito novo para mim. Havia a cabana, mato por todos os lados, mas também havia uma estrada. Só que eu não seria burra o suficiente para andar por ela. Então, o que fiz? Entrei na floresta e comecei a seguir a estrada de longe, pois em algum lugar ela teria que chegar a uma área habitada. Foi assim que comecei a me afastar. E lembra quando eu disse que era questão de tempo até alguém aparecer? Cerca de 5 minutos depois de eu ter entrado na mata e começado a seguir a estrada, comecei a ver faróis se aproximando. 3 carros vinham pela estrada e estavam lotados de pessoas. Não consegui ver quem estava dentro, pois me afastei ainda mais com medo de ser avistada da estrada. Aquela estrada só levava à cabana. Eles só poderiam estar indo para lá, já que a cabana era o ponto final da estrada. Só sei que caminhei. Caminhei sem parar. Andei tanto que só consegui chegar em casa no dia seguinte por volta das 8 da manhã. Minha mãe estava desesperada. Ela contou que ligou diversas vezes para a casa da menina. Foi lá no horário que havíamos combinado. E quando chegou, a festa já tinha acabado e a casa estava vazia. Ela bateu, gritou e nada. Quando foi a polícia, ainda mais por eu estar em uma festa, disseram para ela voltar apenas no dia seguinte, que eu precisaria estar desaparecida por pelo menos 48 horas para iniciarem uma busca. Minha mãe e meu pai passaram a madrugada inteira rodando a cidade me procurando. Meus irmãos também. Foi uma loucura. Quando minha mãe me viu, chegou a achar que eu era um fantasma. Eu estava coberta de sujeira, pois a mata era bastante fechada. Assim que ela me perguntou o que havia acontecido, contei a história completa. Meu pai quis ir imediatamente à polícia, mas depois que o sangue esfriou e conversamos, achamos melhor não fazer nada. Como eu disse, era uma família muito rica e a cidade era pequena. Você sabe como essas coisas podem funcionar. Para não estender demais, a festa aconteceu do sábado para o domingo. Na segunda-feira, quando fui para a escola, a situação foi extremamente estranha. A menina nem olhava na minha cara. Agia como se nunca tivesse me convidado para a festa, como se nem me conhecesse. Foi muito esquisito. E isso não foi invenção da minha cabeça. Eu tinha provas. Acordei com marcas nos pulsos. Talvez, para me transportarem, tenham me amarrado, pois ficaram 2 marcas roxas que duraram vários dias. Cheguei a mostrar para meus pais. Foi por isso que meu pai quis ir à polícia. As marcas eram a prova de que algo real havia acontecido. Mas no final, o medo falou mais alto. Decidimos não ir. Fiquei mais 1 ano estudando naquela escola até que, graças a Deus, meu pai foi transferido de volta para a cidade onde morávamos antes. Para mim, foi um alívio imenso. Eu ia para a escola com medo. Tornei-me uma pessoa muito estranha naquela época, desconfiada de tudo e de todos. Constantemente tinha a sensação de estar sendo vigiada. Achava que a qualquer momento alguém poderia aparecer em casa para me raptar. Fiquei assim apreensiva durante todo aquele ano em que morei ali. E para mim, foi um grande alívio quando fomos finalmente embora. Olá. Pode me chamar de Lee, por favor. Não revele o nome associado ao e-mail. Esta história aconteceu em Minas Gerais, mas não direi a cidade. Relutei muito para enviar este relato. Recentemente, assistindo a alguns de seus vídeos, e não sei se todo mundo faz isso, mas eu adoro ler os comentários, vi muitas pessoas dizendo: "Ah, tem que mandar a polícia apurar, isso é crime." E fiquei pensando, então não vou me alongar muito. Quanto mais se mexe, pior pode ficar. Era um período de quaresma. Acho interessante ressaltar, não sei se tem relação, mas acredito que sim. Nesse dia, por volta das 9h30 da noite, eu tinha ido a um bar jogar sinuca e beber com uns amigos. Apesar da quaresma e de minha mãe ser católica fervorosa, eu não sou. Não frequento nenhuma religião, e até aquele episódio, não respeitava a quaresma. Depois do ocorrido, passei a respeitar. Foi algo muito pesado. Estávamos voltando do bar, eu e mais 2 amigas da minha idade. Estava muito escuro, como é típico no interior.
Mas como todos se conheciam e nunca havia acontecido nada, estávamos andando tranquilamente. Até que, de repente, bem na nossa frente, um bode atravessa a rua. Só que havia um detalhe. O bode estava sobre 2 patas, andando como um ser humano. Quando vimos aquilo, entreolhamo-nos em silêncio, com a mesma pergunta nos olhos. As 3 estávamos vendo a mesma cena. O bode era anormalmente alto, muito mais do que os comuns da região. Tinha a pelagem totalmente preta e os olhos profundamente vermelhos. E o fato de estar ereto, andando com a tranquilidade de uma pessoa, era aterrorizante. Nós 3 havíamos bebido, como eu disse, mas não o suficiente para alucinar. Apenas o suficiente para tomar a decisão insana de segui-lo. Por que diabos fizemos isso? O bode atravessou a rua e entrou em um pasto. Era um pasto limpo, sem matagal. Então fomos atrás dele. Ele parecia não perceber nossa presença, ou simplesmente não se importava. Depois de atravessarmos o pasto, que era enorme, devia ter quase 1 quilômetro, chegamos à borda de uma capoeira, o início de uma mata. Foi quando decidimos segui-lo para dentro da floresta. Mulher, pelo amor de Deus, eu deveria ter voltado. Gosto do sobrenatural, mas tudo tem um limite. Começamos a acompanhá-lo, e o bode continuava indiferente, andando como se nada fosse. Foi então que começamos a sentir uma energia pesada. Tudo que descrevi até agora era estranho, mas não era pesado. Ali, dentro da floresta, o ar mudou. A uns 200 metros de distância, vimos uma luz vindo da mata. A floresta à noite é muito escura, então qualquer claridade se destaca. Uma das minhas amigas sussurrou: "Acho melhor a gente não ir. Já temos uma história para contar, não precisamos seguir." Mas algo em mim insistia para continuar. E então saiu da minha boca uma frase que até hoje acho estranho ter dito: "Se vocês quiserem voltar, voltem, mas eu vou continuar." Em sã consciência, eu jamais teria falado aquilo. Sou muito medrosa. Elas ficaram com receio de me deixar sozinha, então as 3 continuamos seguindo o bode. Até que chegamos a um lugar que me lembra muito aqueles que você comenta em seus vídeos. Foi por isso que decidi mandar o relato. Era uma clareira. Havia um pano estendido no chão, como aquelas redes de praia. Havia muito fogo ao redor, mas não era de fogueira nem de velas. Parecia brotar do próprio chão. Era extremamente esquisito. Cercando tudo, havia entre 10 e 15 pessoas. Eu não conseguia ver o rosto de nenhuma, pois todas usavam roupas pretas que as cobriam da cabeça aos pés, restando apenas os olhos. Parecido com algumas vestes tradicionais, mas não era exatamente isso. No momento em que o bode entrou na clareira, foi como se tivesse chegado o dono da festa, uma divindade. Todas as pessoas se ajoelharam e se curvaram, mantendo a postura. Nós observávamos de longe. De repente, o bode se aproximou do centro, onde estava o pano. Como as pessoas estavam curvadas, conseguimos enxergar melhor. Havia algo ali no meio, enrolado em um tecido. Ficamos nos perguntando: será que ele vai desenrolar o que a gente está pensando que ele vai desenrolar? E era um bebê. Mas o bebê não chorava. Não sei se estava vivo ou já tinha morrido. Era à distância. Não dava para ver se os olhos estavam abertos ou se respirava. O bebê não gritava, e eu acho que, para uma criança daquela idade, de apenas alguns meses, ele deveria estar chorando. Então acho que já estava morto. E o bode simplesmente começou a comer a criança. Comer mesmo, morder e mastigar. Lembro que uma das minhas amigas começou a vomitar na hora, fazendo muito barulho. Ela não consegue vomitar quieta, sempre faz um escândalo. E no momento em que ela começou, as pessoas... O bode não, o bode continuou com o que estava fazendo. Mas as pessoas levantaram a cabeça e olharam todas na nossa direção. Era óbvio que não podiam nos enxergar por causa da distância e da escuridão. Mas na hora só fizemos uma coisa: correr. E a minha amiga, não sei se ela vomitava enquanto corria, não verifiquei. A gente correu sem parar. Corremos tanto que em coisa de 10, 20 minutos no máximo, chegamos à minha casa onde íamos passar a noite.
Ficamos tão apavoradas que passamos o resto da quaresma sem sair de casa e ficamos meses sem voltar naquele bar. Só que a história não para aí. 2 dias depois começou a circular um boato na cidade sobre o desaparecimento de um bebê que sumiu da maternidade. Como eu disse, a cidade é pequena e quase nunca acontece nada. Então, claro, todo mundo ficou comentando. E eu e as minhas amigas sabíamos muito bem qual tinha sido o fim daquela criança. Mas não tivemos coragem de denunciar, de falar nada. Ficamos quietas. O bebê ainda estava na maternidade. A gente não sabe se alguém de lá esteve envolvido. Se foi isso, era alguém influente. Não sabemos se a família vendeu a criança, porque era uma família muito humilde, e talvez tenham declarado o desaparecimento para ninguém desconfiar. Enfim, são várias teorias. Por isso, achamos melhor manter silêncio. Contamos para a minha mãe, que sempre foi muito próxima da gente, e ela também aconselhou que a gente ficasse quieta e não contasse para ninguém. Não ficamos até o final para ver o que aconteceria. Não sabemos se tinha a ver com a quaresma, mas nunca entendemos o que era aquele bode andando, nem por que estava comendo a criança. Por que fizeram aquilo? Por que levaram um bebê? Seria uma seita? Um pacto? O bebê ter sumido da maternidade foi muito estranho. Quem garante que não foi um médico? Uma enfermeira? O dono do hospital? Fiquei com medo de tentar ajudar e acabar trazendo algo ruim para a minha família. Esse negócio de seita me dá pavor. Coisas de pacto são muito pesadas. Se eu tivesse denunciado, o que poderia acontecer comigo e com a minha família? Acho que quem mexe com essas coisas geralmente são pessoas ricas, influentes. Aí de repente você some da noite para o dia, e ninguém sabe por quê. Oi, pode me chamar de Elisa. Meu nome já está trocado, e minha amiga que participa dessa história você pode chamar de Maria. Ambos os nomes são fictícios. Essa história aconteceu no Carnaval de 2011. Vou contar em que estado e praia foi, mas peço que não revele, porque de 2011 para cá não se passou tanto tempo assim. Ainda tenho um pouco de medo de que essa história chegue a alguém. A gente nunca sabe até onde os vídeos na internet podem ir. Naquele carnaval, minha amiga namorava um rapaz, e fomos de carro com ele até o litoral para passar um dos dias de folia. Da nossa cidade até a praia são uns 40, 50 minutos de carro. Só que, no meio da festa, no bloquinho, os dois começaram a brigar feio. Ela jogou bebida nele e ele atirou um copo nela. Foi uma confusão. Ela ficou estressada. Brigaram tanto que terminaram ali mesmo, naquele dia. Terminaram e nunca mais voltaram, o que é curioso, porque estavam juntos havia anos. Enfim, ela disse que não queria mais ficar, não queria aproveitar, queria voltar para casa. Aconselhei que ficássemos e aproveitássemos o restante da madrugada. Era por volta de 1, 2 da manhã, e quando o sol nascesse e os ônibus voltassem a circular, a gente retornava. Mas ela não quis de jeito nenhum. Começou a fazer um escândalo, dizendo que queria voltar, que não suportava ficar no mesmo lugar que ele, mesmo o lugar sendo gigantesco. Até hoje ela ainda é minha amiga, entre aspas. A gente se fala de vez em quando, mas a amizade nunca mais foi a mesma depois daquela noite. E vocês vão entender por quê. Só adianto que a amizade mudou porque naquela madrugada ela teve uma birra enorme. A gente poderia ter ficado e voltado com segurança de ônibus no dia seguinte. E me arrependo de ter cedido, porque isso quase custou a minha vida. E como eu disse, eles terminaram e não voltaram. Mas depois disso, eles ficaram sim outras vezes. Ele até traía a nova namorada com essa minha amiga. Só depois de um tempo é que se afastaram de verdade. Então, no fim, foi muita cena da parte dela. Foi essa birra que nos colocou em perigo. Começamos a tentar pegar uma carona. Como a cidade era próxima da nossa, tinha muitas pessoas conhecidas. Só que os carros estavam todos cheios e ninguém queria nos levar. Então decidimos pedir carona. Uma ideia de doido, não sei onde estava com a cabeça. São coisas que a gente só faz quando é adolescente. Paramos um carro. Dentro dele havia um senhor e uma senhora. Deviam ter por volta de 60 anos.
Eles perguntaram se precisávamos de carona e dissemos que sim. Coincidentemente, estavam voltando justamente para a nossa cidade. Achei que seria confiável porque eram idosos. Pareciam aqueles senhorzinhos fofinhos e carinhosos. Pensei, não tem problema. Entramos no carro. Já havíamos viajado uns 15 minutos quando percebi que os dois estavam em completo silêncio. Era estranho. A gente perguntava onde moravam, onde seria bom eles nos deixarem, e eles não respondiam. Aquilo começou a me dar um certo medo, mas ao mesmo tempo pensei, são só um casal de idosos, o que eles poderiam fazer? Até que do nada, a senhora se virou e jogou alguma coisa no rosto da minha amiga. Fiquei sem reação. Ela então espirrou a mesma coisa em mim e simplesmente apagamos. Quando acordamos, estávamos em uma casa que parecia ser deles. Eu e minha amiga estávamos amarradas em cadeiras, cada uma na sua. Escutei a senhora ao telefone fixo. Eu ainda estava grogue pelo que ela tinha jogado na gente, e lembro claramente dela dizendo: "Pode vir que já tem carne fresca aqui. Juro por tudo que é mais sagrado." Ela falou exatamente assim. "Já pode vir que tem carne fresca aqui." Ficamos cerca de 3 dias amarradas naquelas cadeiras. Fizemos xixi na roupa, as duas. Só não fizemos mais porque não estávamos comendo quase nada. Eles nos alimentavam com sopa. E o que eu imaginei que seria rápido, que alguém chegaria e acabaria com o nosso sofrimento, não aconteceu. Por mais que aquela frase dela ao telefone ainda ecoe na minha mente, essas pessoas que ela chamou não chegaram rápido. E graças a Deus eu nunca as vi. Passamos 3 dias lá, e nesse tempo ouvimos e vivemos coisas terríveis. Escutamos várias vezes que seríamos usadas em um ritual satânico e que alguns dos nossos órgãos também seriam vendidos. Pelo que entendi, não era uma quadrilha grande. Eles mesmos capturavam as pessoas. Parte do nosso corpo seria usada em rituais, e depois, quando não restasse mais nada, fariam a retirada dos órgãos. A gente ouvia coisas tão escabrosas que nem posso mencionar aqui, senão o YouTube pode banir o vídeo. Eram relatos muito pesados sobre o que faziam com outras pessoas e o que fariam conosco. Diziam que devíamos estar preparadas. Minha amiga chorava sem parar. Eu tentava ser forte, analisando tudo ao redor. A casa, o lugar, tentando entender onde estávamos. Precisávamos escapar dali. O tempo foi passando. Sabia que já estávamos ali há pelo menos 3 dias, mas não fazia ideia de quanto tempo havíamos ficado desacordadas durante o transporte. Então não sabia há quanto tempo tudo aquilo durava. Descobri a data quando a senhora, sem querer, deixou escapar. Pelos meus cálculos, já estávamos ali há 7 dias no total. Fiquei pensando, cara, ou estamos muito longe de casa, ou nos mantiveram desacordadas por um tempo enorme por algum motivo. Depois descobrimos que era a segunda opção. Não estávamos tão longe, mas passamos dias dopadas. Eu ficava observando cada detalhe, procurando uma chance de fuga. Até que um dia, acho que seria o dia da tal cerimônia que tanto falavam. Pelo que entendi, o ritual não seria ali. Quando foram nos colocar no carro, não podiam nos drogar por algum motivo. Então teriam que nos transportar acordadas. Eles se prepararam para isso, nos deixando sem comida e sem água por um dia inteiro para ficarmos fracas. Só que não contavam que o efeito não seria o mesmo para as duas. No momento em que nos colocavam no carro, conseguimos reagir. Batemos neles e saímos correndo mata dentro. A casa ficava no meio do nada. Não fazíamos ideia de onde estávamos, muito menos como voltar para casa. E naquela altura, estávamos com medo de tudo e de todos. Qualquer pessoa que encontrássemos poderia ser um deles, e nos levar de volta àquele inferno. Andamos muito. Muito mesmo. Acho que nossa sorte foi que a cerimônia não era ali, e eles teriam que nos levar para outro lugar. Por isso, naquele trecho da estrada, não nos deparamos com nenhum carro vindo na nossa direção. Não sei o que aconteceu com o casal, mas eles não foram atrás de nós. Se tivessem ido de carro, teriam nos alcançado. Talvez tenham ficado com medo de a gente contar tudo e o esquema deles ser descoberto. Andamos até conseguir chegar a um posto de gasolina.
Nós duas estávamos fedendo, sujas e extremamente fracas. Quando chegamos, o frentista disse que andarilho não podia tomar banho no posto, que era só para caminhoneiros. Contamos nossa história para ele. No início ele não entendeu ou não acreditou, mas deixou a gente tomar um banho. Pedi para usar o telefone fixo dali e consegui ligar para minha mãe. Falei mais ou menos o endereço onde estávamos. Tive que pedir a localização exata para o frentista. 50 minutos depois, minha mãe chegou de carro e nos levou para casa. Deixei um detalhe para agora, para melhor entendimento. Quando pegamos a carona, eles provavelmente foram para uma direção oposta à da nossa cidade, mas por algum motivo não percebemos. Tento puxar pela memória, mas não consigo lembrar. Pela forma como viemos pela estrada e encontramos o posto, era uma direção totalmente contrária à nossa cidade. Moro aqui até hoje e nunca mais vi aquele senhor e aquela senhora. Como já estávamos desaparecidas há muitos dias, a cidade inteira estava à nossa procura. Quando fomos encontradas, pedi à minha mãe para não fazer alarde. Preferi que dissesse que eu estava na casa de um amigo. Aquilo virou chacota na cidade, para mim e para minha amiga, mas preferimos assim. Meu pai insistiu muito para irmos à polícia, mas eu disse que era melhor não. E vocês devem estar se perguntando: mas sua mãe acreditou nisso tudo? Não pensou que você estava curtindo o carnaval e inventou uma desculpa? Nós passamos por coisas horríveis lá, e muitas marcas ficaram em nossos corpos. Eles nos torturavam. Eram coisas muito absurdas. Não tinha como não acreditar. Quando minha mãe chegou, já havíamos tomado banho, mas tivemos que vestir a mesma roupa, que estava encharcada de sangue por conta do que fizeram conosco. Prefiro não entrar em detalhes. Essa foi a minha história. Aconteceu em 2011. Espero muito que você leia e, por favor, não revele o nome do lugar. Se você mencionar, e por ser uma cidade não muito grande, as pessoas podem se lembrar. Ficamos muitos dias desaparecidas. Não sei como é aí onde você mora, mas aqui, quando alguns adolescentes fogem com um namorado, ficam 2 ou 3 dias no máximo. Nós ficamos muito mais tempo. E por mais que a gente tenha espalhado aquele boato na época, os frentistas do posto lembraram da gente. Estávamos com fotos espalhadas no Facebook e eles viram o estado em que chegamos. Comentaram com algumas pessoas, e aí se espalhou o burburinho de que fomos encontradas em tal estado e do porquê estávamos daquele jeito. Até hoje, tanto eu quanto essa menina fingimos demência sobre essa história. Fazemos isso por medo, porque não sabemos se um dia eles podem nos encontrar de novo. Espero que não. Então, para evitar isso, a gente fica quietinha. E como mencionei, não converso mais com a menina. Se a gente se esbarrar, eu cumprimento e tudo mais. Nos seguimos nas redes sociais, mas a amizade não é mais a mesma. Acho que foi pelo trauma que passamos. Ficou uma situação muito chata. Não gostávamos de tocar no assunto. E parecia que sempre que nos víamos, o assunto vinha à tona. Isso também contribuiu. E também porque, por mais que eu nunca tenha jogado na cara dela, ela sabe que passamos por tudo aquilo por causa da birra dela. Se tivéssemos ficado e esperado o amanhecer, nada disso teria acontecido.